Muito bem, então nós vamos começar agora a parte aqui, a parte importante de verdade da nossa reunião. Essa parte anterior aí foi importante, claro. Oramos, louvamos a Deus, tivemos aqui essa dinâmica e agora eu quero apresentar para vocês o pastor Odair. Para quem não o conhece, o pastor Odair é o nosso departamental de Ministério Pessoal, Escola Sabatina em Pequenos Grupos. Para quem o conhece, continua sendo a mesma coisa. Ele não deixou de ser porque você conhece, viu? Então eu o convidei, hoje de manhã ele pregou ali na igreja do Jardim Colúmbia, e agora à tarde eu o convidei para que nós tivéssemos aqui esse momento de um bate-papo aqui sobre o papel do professor na unidade de ação da Escola Sabatina. O pastor Odair aí é um cara que conhece muito desse assunto, ele desenvolveu aí um bom ministério da Escola Sabatina nos distritos por onde ele passou, e agora ele está aí para nos ajudar. Então, ele vai aqui trabalhar o assunto. Se você tiver alguma pergunta, você anota que no final você pode fazer as perguntas e aí ele vai te responder. Pode perguntar qualquer coisa que ele sabe a resposta para tudo, tá bom? Então, pastor Odair, muito obrigado por estar aqui conosco, que Deus o abençoe e que coloque aí as palavras corretas na sua boca para nos orientar a termos um ministério, cada um de nós aqui da Escola Sabatina, segundo a vontade do Mestre. Amém. Bom, se não souber responder, aí o pastor Vinícius, com todo o conhecimento que ele tem, ele completa para nós então, tá bom? Queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, pastor Vinícius, pelo convite. Realmente é gratificante quando a gente tem a oportunidade de estar com a igreja. Era muito melhor se pudéssemos fazer presencialmente, mas devido às circunstâncias e o momento que nós estamos vivenciando, infelizmente, nossas reuniões, a maioria delas, é claro, sendo assim, um pouco à distância, mas não deixa de ser abençoada, porque ou aqui ou aí nós estamos reunidos na presença de Deus. E por mais que não seja presencialmente, quando se tem essa reunião onde pessoas estão com o mesmo intuito, buscar a presença de Deus, estar na presença dele e honrar o nome dele, e também se qualificar, se capacitar, é lógico que Deus se faz presente da mesma forma como se fosse presencialmente, tá? Então saiba que Deus está nos abençoando, nos guardando, e Cristo presencialmente, através do Espírito Santo, está tanto aqui comigo como com vocês aí. E eu tenho certeza que Ele vai conduzir todo esse momento que nós vamos bater o papo aqui, vai conduzir para que, ao finalizarmos, possamos tomar como prática para a nossa vida também. Eu acredito que esse é o ponto fundamental, nós praticarmos aquilo que nós conhecemos. Talvez eu não venha apresentar nada novo, porque talvez você já conheça sobre isso, então seria até interessante que você compartilhasse, talvez em algum momento, quando a gente finalizar, a experiência que você tem em cima disso que nós vamos falar agora. Em uma conversa com o pastor Vinícius, ele pediu para que nós falássemos sobre o papel do professor na Escola Sabatina, na unidade de ação, e eu enxergo como 3 fundamentais. Eu vou abordar aqui os 2 principais e o terceiro eu vou deixar como dica para que vocês, então, possam, se não estão vivenciando essa experiência, possam começar a vivenciar também essa experiência, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês, então, a tela aqui. Eu vou pedir para o pastor Vinícius aí dar autoridade para que eu possa fazer isso. Pastor, está pedindo aqui para que o anfitrião possa... Aí, isso, pronto. Ok? Eu espero que já esteja aparecendo, então, aí para vocês essa tela. Está ou ainda não? Dá um okzinho se está aparecendo a tela Escola Sabatina, tá? Ok. Queridos, como eu estava falando, o papel dentro da Escola Sabatina do diretor é importantíssimo. Do professor, eu acredito que ainda tem uma essência a mais. Por quê? Porque o diretor, o papel dele, além de coordenar a Escola Sabatina, além ali de preparar, organizar as programações, ele é o pastor dos professores.
É ele que motiva os professores, é ele que está com os professores, reúne os professores, faz a classe de professores, organiza, está à frente, dá o que é necessário para que o professor tenha ali condições de partilhar com a sua unidade de ação o seu conhecimento. Então, é ele que organiza todos esses detalhes sobre a classe, sobre os momentos no sábado de manhã, e também ele acaba sendo o pastor dos professores. Então, tudo que eu vou falar aqui serve tanto para o diretor como para o professor, porque o diretor ele pastoreia os professores e os professores pastoreiam a igreja. E dentro disso, todos nós precisamos nos envolvermos assim, com bastante diligência. Pedro fala sobre isso em 2 Pedro, ali no capítulo 1, ele fala que tudo que nós formos nos envolvermos, nós nos envolvamos com muita diligência, com muito esforço. Tudo que vier à tua mão, faça da melhor forma possível. Por quê? Porque nós não estamos fazendo isso para homens. Por mais que às vezes o que nós fazemos gera resultados no coração de homens, o que nós estamos fazendo não é por homens, mas por Cristo. E aí, quando Cristo cobra de nós e nos deixa esse exemplo de amar o nosso próximo, aí sim, nós, então, por amor a Cristo, estamos realizando da melhor forma possível para que homens possam se desenvolver mais na presença de Cristo e conhecer mais sobre este Cristo a qual nós servimos. O ponto principal é isso. Eu gostaria de saber aqui, eu vou soltar um videozinho. Tá saindo o som aí? Sábado, hoje a nossa lição, ela está falando sobre... A lição de hoje está falando sobre Pedro, tá bom? Os irmãos, me desculpa, é porque essa semana eu tive muito problema e aí não deu para mim estudar a lição essa semana. Aí eu recapitulei, estudei tudo ontem à noite. Aí os irmãos me desculpam, eu vou passar a lição, mas eu quero ajuda, eu preciso da ajuda dos irmãos. Eu não estudei muito, não. A lição de hoje está falando sobre Pedro, conhecendo Pedro. Uma lição muito importante, é uma lição que vai fazer grandes lições para nós, para a nossa vida. É uma lição que... Porque Adão e Eva, quando estavam no jardim do Éden, eles comeram o fruto e pecou. Porque a besta que sai do mar é o anticristo, viu? Cuidado, é o anticristo. Ai, que burro, dá 0 para ele. Porque o juiz investigativo, porque a marca da besta é o microchip que vão colocar na mão. O cara não estudou nada com lição. Eles estão falando besteira aí. Isso não tem nada a ver com a lição. A lição não está falando disso, não, cara. Não está dizendo nada disso. É errado o que esse cara está falando aí. Quem estudou a lição não foi coisa nenhuma. Eu estudei a lição, viu? Minha lição está bem estudada aqui. Aqui na parte, ainda, irmãos, na parte da segunda-feira, nós temos aqui uma grande lição que a gente pode aprender. E aqui, na parte que fala, na terça-feira, que Pedro está falando. Sabe, irmãos, eu fico pensando, fico lembrando aqui, se a pessoa conseguisse andar sobre as águas. Eu já tentei, irmão, mas eu não consegui. Mas sabia que as aranhas conseguem andar sobre as águas? Sabia de um negócio desse aí? Mas, rapaz, que coisa. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri que as aranhas conseguem andar sobre as águas. E lembrando que a aranha, irmãos, eu estive matando uma caranguejeira lá em casa esses dias e assustou todo mundo, até meus vizinhos. Ah, lembrando dos meus vizinhos, irmãos, orem por eles, porque eles precisam das orações dos irmãos, porque eles estão passando por muitos problemas financeiros. Ah, falando sobre financeiros, você sabia que o nosso Brasil está em crise, uma crise muito forte? Tá nosso país. E aí, galera? Queridos, isso daí é lógico que é só uma forma descontraída de dizer que é necessário nós estudarmos a lição a fundo. Primeiro, por que um professor estuda a lição? Não é para passar a lição, é para se alimentar.
é para estar mais próximo de Cristo, porque a lição é um instrumento assim usado para nos levar a conhecer, a estudar mais a palavra de Deus. O primeiro objetivo de estudar a lição é nos capacitar e nos preparar e nos dar o alimento diário. Assim como o maná que caía lá no deserto todos os dias, a lição ela tem que ser um alimento que é consumido todos os dias para suprir as necessidades da nossa vida espiritual. Porque se nós não fizermos isso, não é que nós vamos passar uma lição meia boca lá na igreja. É porque a nossa vida espiritual vai se tornar uma vida espiritual meia boca. E é lógico que eu tenho certeza que o Fábio, a Maria Lúcia, Roberta, a Neuza, o Vanderlei estuda bem a lição. Mas era apenas uma forma descontraída para nos levar a pensar que qual é o ponto principal do estudo da lição. Nós, como professores, o ponto principal não é simplesmente estar preparado para passar para alguém, é fortalecer a nossa vida espiritual. Esse é o ponto principal. O segundo ponto é porque eu, como professor, tenho que estar, capacitado, alimentado para poder alimentar o rebanho. Há uma tese, quando você vai voar, ali há uma observação que é feita quando você vai voar de avião, fazer uma viagem de avião, a aeromoça, ela explica como funciona ali todos os itens de segurança e ela diz o seguinte: olha, se houver uma despressurização aqui da cabine, aqui do avião, vão cair máscaras do teto, e aí, primeiro passo, você pega essa máscara, coloca em você e depois você coloca nas outras pessoas. Então, o alimento da lição, primeiramente, é para mim. Depois, é para que eu tenha capacidade para transmitir esse conhecimento que eu adquiri durante a semana para aqueles que fazem parte da minha unidade de ação. Ponto principal. Isso daqui eu sei que vocês já sabem, mas é só para relembrar. Porque, às vezes, eu já vi em vários lugares professores de escola sabatina, às vezes, dando uma enroladinha ali porque não estudaram. Ou às vezes, professores que são convidados, nem são os próprios professores da unidade, mas são convidados, e ali começa com uma história que nem aquele rapaz ali. Ele começa com a história de Pedro e de repente termina lá na história da aranha e dos vizinhos, pedindo oração pelos vizinhos. Por quê? Porque ele não pegou uma linha de raciocínio e não criou ali um ambiente para o estudo daquilo que... recapitulação, para falar a verdade, daquilo que foi estudado na semana. Ok, esse é um ponto. Eu só estou passando aqui alguns detalhezinhos antes da gente entrar a fundo aí na questão do pastoreio, que é uma das funções do professor. O segundo ponto, queridos, é que eu sei que é difícil isso, mas a gente deveria evitar um pouco, quando nós estamos ali com a unidade de ação, evitar um pouco aquela coisa de estudar dia por dia. Se eu sou professor, eu tenho que levar a minha classe a entender o contexto da lição. Então, eu divido ali em 3 tópicos e aí a gente comenta sobre esses tópicos. Mas eu, como professor, tenho que motivar os alunos a participarem. Ok? Outro ponto importante também, quando eu estou ali com a minha unidade de ação, é lógico que agora, dentro desse contexto, talvez alguma outra igreja não esteja reunindo as unidades de ação, mas um ponto principal ali é a gente evitar gastar todo o tempo dos momentos ali da unidade de ação, porque muitos deixam para fazer o pedido de oração no início da unidade ali da classe, enquanto vamos compartilhar. Aquele início ele tem que ser momento motivacional. Passa o cartão, conversa com os alunos, motiva eles a se desenvolverem espiritualmente e motiva eles na missão. E aí deixa os pedidos e os agradecimentos para o final, para o finalzinho da unidade de ação, porque tem muitos colegas nossos, amigos ali da igreja, que você sabe que eles gostam desse momento de oração, só que eles acabam gastando muito tempo para o pedido de uma oração. Às vezes ele quer pedir para o filho, mas ele gasta aí 15 minutos para poder dar toda a explicação e então fazer o pedido de oração. E aí, aqueles momentos que eram para ser motivacional, para motivar os irmãos a estudarem a lição, motivar os irmãos
na missão e desenvolver aquilo que foi estudado durante a semana, acaba se gastando muito tempo ali em pedidos e agradecimentos. Então, temos uma dica, é deixar isso para o final ali da reunião da unidade de ação. Tá? Eu sei que isso tudo vocês já sabem, então são apenas dicas aqui antes da gente entrar no assunto em si. O pastor Vinícius, em uma conversa comigo, pediu para a gente abordar o tema do professor na unidade de ação, e do diretor acaba sendo o mesmo papel. E qual é o papel do professor? O professor, ele é pastor, e o diretor também. O professor e o diretor são promotores missionários e acabam se tornando líderes de uma comunidade. Eu vou abordar a questão do professor como pastor e um pouco do professor como promotor missionário, e vou dar apenas algumas dicas sobre o líder de comunidade. E aí vocês usem como Deus tem dado sabedoria para vocês, então, da melhor forma aí, dentro do contexto que vocês estão vivenciando, tá bom? O professor como pastor. A gente precisa entender que o professor como pastor, ele tem uma função especial. Colossenses 3,16 diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus e em seus corações. Queridos, o professor da unidade de ação, ele não é apenas ali alguém que vai transmitir a lição, que vai coordenar ali aquele momento de encontro dentro da unidade de ação. O professor, ele não é apenas ali aquele que faz a chamada ou que fala sobre os assuntos tratados durante a semana. Para falar a verdade, aquele encontro no sábado de manhã é apenas o ápice do que já aconteceu em outros momentos, do que aconteceu durante toda a semana. Então, o que eu preciso compreender é que eu sou chamado para algo além do que eu encontro no sábado de manhã na unidade de ação. E aí, queridos, eu sei que isso vai exigir de nós, talvez, um pouco mais do que estejamos dando. Eu louvo a Deus se já estiver acontecendo isso aí na sua unidade de ação, ou você, diretora, acho que foi a Maria Lúcia que falou que é diretora, não é? É isso? Então, ou você, diretora, já esteja se envolvendo dessa forma com os professores da unidade de ação, eu louvo a Deus se isso já estiver acontecendo. Mas, queridos, eu preciso entender, se Ellen White falou que a escola sabatina é o coração da igreja, tem o porquê disso. Não é porque a escola sabatina se torna mais especial, ou é melhor, ou é mais importante do que os outros ministérios da igreja, não. Porque cada ministério tem uma função dentro desse corpo todo. E a escola sabatina, como coração, é o que impulsiona, é o que faz o sangue correr por todos os órgãos. Por quê? Porque dentro da escola sabatina envolve todos os membros da igreja, ou deveria envolver todos os membros da igreja. E o professor entra nesse papel como alguém de suma importância. Mas não apenas para aquele encontro no sábado de manhã, com a sua unidade, fazendo a chamada e recapitulando o que foi estudado na semana. Não. É como um papel mais importante ainda do que só aquele do encontro do sábado de manhã. Olha Hebreus o que fala. Hebreus diz assim, Hebreus 12, verso 15. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de alcançar melhores bênçãos de Deus. Então, o papel do professor é muito além do que um instrutor bíblico ali na hora da unidade de ação, do encontro. O professor, ele vai muito mais do que participar de uma classe de professores, do que fazer uma chamada e compartilhar o que foi estudado durante a semana nesse livro. É muito mais do que isso. Queridos, sobre vocês, e todos vocês são professores, sobre vocês repousam uma das maiores funções de pastorear e cuidar do rebanho de Cristo. Ah, pastor, mas isso é papel do pastor Vinícius, não é meu não. Filipenses 2,5 diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses,
mas também dos interesses dos outros. E olha como Jeremias é forte. No capítulo 23, verso 4, diz assim, ó: vou estabelecer líderes, pastores sobre elas. Elas quem? As ovelhas. Que delas cuidarão muito bem. Não se sinta diminuído por o seu nome ter sido lido apenas como professor da escola sabatina. Porque esta é uma das maiores funções dentro da igreja. Se vocês entendessem a responsabilidade que recai sobre o professor da escola sabatina e sobre o diretor da escola sabatina, como esse sendo o órgão principal, sendo o coração, não porque é mais importante, mas é porque impulsiona vigor espiritual na vida de todos da igreja, a gente iria tratar essa função com muito maior responsabilidades. Elas não vão viver mais em pavor nem em pânico. Elas quem? As ovelhas. Todas as ovelhas perdidas serão reunidas. Sabe por quê? Porque sobre elas tem um pastor. O pastor, o professor da unidade de ação da escola sabatina é muito mais do que ensinar. Eles ensinam, mas eles se envolvem no pastorear. E o pastorear exige de cada um de nós um pouquinho mais do que apenas o estudo da lição. Apenas ter aqui toda sublinhada e riscada vai além disso. Isso é muito importante. Você viu ali no videozinho que o professor estava aberto ali e não tinha nem respondido as perguntas e falou, não, eu estudei a lição na semana, mas estava atravessando o Mar Vermelho. É importante eu ter uma lição estudada? Claro que é. É fundamental. Por quê? Porque isso demonstra que eu tive com o mestre. E se eu estive com o mestre transforma a minha vida. Para quê? Para me usar para transformar outras vidas. Então eu sou um instrumento nas mãos do mestre. E sendo assim, olha a parábola da ovelha perdida. Quando se perdeu a ovelha, o pastor saiu atrás a procurar. Foi só uma ovelha. Ele deixou 99 no aprisco e foi atrás daquela ovelhinha que estava perdida. Isso tem que falar muito a nós. Porque o professor ele tem essa função. Queridos, ninguém conhece melhor as ovelhas do que o professor da escola sabatina. Sim, talvez você não tenha noção disso. Mas é o professor que todas as semanas se encontram com aquelas ovelhas. Que se encontra com aquele grupo. E qual é o papel principal desse professor? Ele tem a função salvar do pecado e guiar no serviço. Olha isso daqui, ó. O professor, como pastor, ele tem uma responsabilidade importante porque um pastor, na média, hoje, ele cuida de mais ou menos uma média. Não o pastor do distrito aqui, mas uma média. Ele cuida em torno de 800 irmãos. Talvez algumas igrejas menos, talvez alguns distritos mais. Mas tem pastores que cuidam de 1.000, tem pastores que cuidam de 500, 400. Mas um professor da escola sabatina, a média é ele cuidar de em torno de 14 pessoas, 14 irmãos. Um pastor, ele cuida em torno de 8 a 9 igrejas. O professor, ele tem só aquela unidade. É muito. Porque se ele entender a responsabilidade e levar a responsabilidade como deveria ser, já é muita coisa. Agora, qual dos dois poderá dar maior atenção às ovelhas? Maior atenção é assim, mais dedicada. O professor ou o pastor? Responda para mim. O professor, é claro, como a Neuza falou aí, ó. Forte e bom tom. Não ouvi, mas deu para ler daqui, Neuza. O professor. Sabe, queridos, Conselho sobre Escola Sabatina diz o seguinte: precisa-se de professores que sejam expeditos no fazer o bem, que sejam aptos para ensinar, mas que possam inspirar pensamentos, despertar energias e comunicar ânimo e vida.
É isso que Deus espera de cada um de nós como professores. Professores, pastores, que cuidam de um rebanho, o rebanho de Cristo. Ali no encontro da unidade de ação, os 10 primeiros minutos dos 55 minutos que o professor tem, é para ele fazer o quê? Dar as boas-vindas, fazer anotação nos caderninhos, e hoje nós temos o 7Me, pode ser feito no celular, não sei se você já está usando o 7Me, mas eu aconselho para que você faça isso. Baixe no seu celular, peça para a secretária, olha como funciona. A secretária tem que te cadastrar como professor e tem que te liberar. Você acessa o 7Me, você tem ali a listagem dos membros da sua unidade. E aí, você usando o 7Me, você já pode responder aquele cartãozinho lá, todo ali no 7Me. Se você não estiver usando, eu aconselho a você a usar. É lógico, se você tiver internet no seu celular. Se não tiver, continue usando aí o papelzinho da forma que tem usado até agora. Não há pecado algum. Eu só estou falando de uma ferramenta que já faz algum tempo que está sendo usada e várias igrejas já estão estudando e usando. E vocês também podem usar da mesma forma se tiverem aí as condições com celular, com internet e tudo mais. Bom, ele faz as anotações no cartão de registro. Ele confraterniza-se com a classe, pergunta como que vai fulano de tal. E você, aí, Roberto, como que você tá, Roberto? Tudo bem? Então, Roberto, eu tive contigo semana passada, você falou daquele pedido de oração lá a respeito do seu irmão que precisava de oração porque ele estava estudando a Bíblia. Então, nós oramos lá em casa. E aí, tá dando resultado? Entendeu? É interagir ali com os alunos da classe. Apresentar ali, porque às vezes nós temos visitas na igreja e as visitas, uma das visitas pode estar ali na nossa unidade. Então é o momento de dar as boas-vindas para essa visita e já organizar o quê? Um meio de visitação. A unidade de ação ali, queridos, eu tenho que motivar, eu sou promotor disso, eu tenho que motivar ali todos eles a visitarem também, não só eu visitar como sendo o pastor deles, mas promover eles para que eles também se envolvam dessa mesma forma. Aqui é onde o professor cuida dentro da unidade de ação da unidade. Agora a pergunta que eu faço, será que o pastoreio é somente ali dentro da unidade? O que você acha? Será que o contato que eu tenho com as ovelhas é esse? A aproximação que eu tenho com elas é somente nesse momento? Infelizmente, muitos apenas estão usando apenas esse momento para interagir com as ovelhas. Imagina só como seria se todo o relacionamento da igreja fosse apenas feito ali dentro da igreja. Será que existiriam amigos verdadeiros dentro da igreja? Queridos, a amizade, vocês sabem que só é construída. Eu pedi a Neuza. Neuza, seu microfone está aberto? Ok. Isso. Conversa comigo, Neuza. Neuza, você mora onde, Neuza? Próximo à igreja aqui, no Taquaral Bosque. Taquaral Bosque. Muito bem. Qual que é o nome da rua aí, Neuza? A minha rua é João Cussarev. João Cussarev. Qual que é o número da sua casa, Neuza? 2961. 2961. Olha só, já conheço a dona Neuza já. Mora na casa 2961. Ela mora perto da igreja de Taquaral. Conheço ela profundamente, já somos amigos já. É assim, Neuza, que funciona? Então, não deveria mais... Será que a amizade é construída assim? De forma alguma. De forma alguma, concordo com você. Então, a amizade, ela precisa do que mais? Precisa, Neuza, sabe do quê? Você me convidar para ir comer na sua casa. Verdade. E aí, lá em frente à mesa, a gente vai conversar, eu vou conhecer você, vou conhecer sua família, vou estar próximo de você, ao ponto de que, aí sim eu posso dizer que eu conheço a Neuza e a Neuza me conhece. Exatamente. E o relacionamento, o relacionamento duradouro é construído através do quê? De momentos de contato fora da igreja. Então, o pastoreio não acontece apenas ali na unidade de ação. Ali acontece também, dessa forma que eu falei aqui, ó, usar 10
minutos para fazer isso. Só que esse não é o encontro principal. Para falar a verdade, esse é o ápice do que já vem acontecendo durante essa semana. Então, queridos, o que nós somos chamados é a nos tornarmos pastores verdadeiros de uma comunidade que nós cuidamos. E que comunidade é essa? A nossa unidade de ação. É o nosso rebanho. Eu, como professor, tenho aquele rebanho. É a minha responsabilidade cuidar desse rebanho. Olha só o que Ellen White fala no livro A Ciência do Bom Viver. Como os membros de uma verdadeira família, cuidemos uns dos outros, tratando dos doentes, sustentando os fracos, ensinando os ignorantes, exercitando os inexperientes. Assim cumpre aos que pertencem à família da fé atender aos seus necessitados e inválidos. Sabe, queridos, só tem uma forma de nós sabermos que algum membro da igreja está faltando. Aonde é que a gente vê isso? Porque no pacote geral, todo mundo ali na hora do culto, não tem como o pregador saber quem está faltando e quem não está faltando. Aquele ali é o momento do alimento, aonde é aberta a palavra e aonde comunica-se uma mensagem do céu à igreja. Mas existe um momento que antecede, ou é depois do culto, depende do momento que é a escola sabatina, que é o momento onde a gente compartilha as nossas dificuldades. E nos conhecemos melhor e vemos quem está faltando no nosso grupo. Num grupo grande é difícil. Imagine uma igreja, 200 membros, 150 membros. Mas num grupo ali de 10, 12. Por isso que Jesus, quando ele andou aqui, ele andou com 12 especiais. Ele cuidava de muita gente, ele pregava para muita gente, mas 12 eram próximos dele. E ele sabia dar conta de cada um deles. Ele sabia o que passava na vida de cada um deles. É esse o nosso papel como pastor da nossa unidade. E aí existe 5 princípios bíblicos na questão do pastoreio. Primeiro, conhecer as ovelhas. Nós não podemos só conhecer, como eu ilustrei com a Neuza aqui, só saber o nome e o endereço. Nós temos que conhecê-las, cada uma delas, profundamente. Por quê? Porque aí nós vamos demonstrar que elas são importantes para nós. E quando for preciso nós irmos na casa dela para incentivar ou para motivá-los a fazer algo, pode ter plena certeza que uma ovelha está muito mais apta a seguir aquele que é próximo do que aquele que é distante. Segundo princípio, procurar as ovelhas. Existem muitos do nosso rebanho, até mesmo às vezes alunos da nossa unidade, que não estão vindo e às vezes o professor sequer sabe por onde ele anda. Conheço alunos que são tão próximos do professor que quando eles vão faltar porque vão pregar em outra igreja, porque estão viajando, eles ligam ao professor. Olha, fulano de tal. Olha, o professor Roberto. Maria Lúcia, olha, eu vou ter que faltar amanhã porque eu estou indo pregar lá na igreja fulana de tal. O que é isso? É comprometimento. Como houve envolvimento da parte do professor, com certeza também houve envolvimento da parte de quem? Do aluno. O terceiro princípio, cuidar das ovelhas. Se você quiser anotar esses textos aí, anote. Depois dê uma lida para você ver. Mas o terceiro princípio bíblico no pastoreio é cuidar das ovelhas. É ir lá onde elas estão. Sabe, eu sei que nesse momento que nós estamos vivenciando, é difícil às vezes poder visitar. Nem todo mundo pode receber visita e nem todo mundo pode visitar. Mas, queridos, a pandemia começou esse ano. E eu ouvi aqui de pessoas, a Neuza, por exemplo, faz 10 anos que é professora. Alguns outros aí também falaram, fazem tempo. O Fábio, eu não me recordo o Fábio quanto tempo ele falou, mas também já faz alguns anos. Né, Fábio? É isso? Ok? 4 anos aí, ó. O Fábio ali expressando que já faz 4 anos que é professor. Então, se nós não vivenciamos até agora esses princípios, Deus está nos dando agora a informação necessária para começarmos a vivermos de acordo com o que Ele espera que nós vivamos. Por quê? Porque esse momento
esses momentos para nos capacitarmos a mais, nos prepararmos e exercitarmos algumas outras áreas que talvez estivessem esquecidas na nossa vida. E Deus está nos usando nesse exato momento, nos ensinando e nos motivando a viver dessa forma. Maria Lúcia, pode falar. Pastor, eu aprendi uma coisa na época de jovem, logo quando eu entrei na Igreja Adventista, eu entrei com 12 anos de idade. Então, as tardes nossa não era, às vezes a gente nem ia para casa. Na escola sabatina, a gente já via quem estava faltando, e aí quando a gente terminava o culto, já tinha casa que a gente ia almoçar, e quando a gente almoçava ali, às vezes correndo, para ir visitar 2, 3 casas dos colegas que estavam faltando na igreja, que faltavam na igreja. Então, a gente já tinha uma lista. E a gente falava, fulano, quem vai visitar? Aí a gente repartia as pessoas que tinham, a gente falava naquela época, mais experiência, ia para um lado, e os jovens iam para o outro lado, para outras casas de outros jovens visitar eles. E foi assim, eu creio que foi com isso que muitos jovens hoje, muitos colegas meus daquela época, de 30 anos atrás, continuam na igreja, porque na falta, quando eles faltavam na igreja, a gente ajudava a alicerçar eles, para eles não desistir da igreja. Às vezes tinha alguns problemas e a gente ficava ali, a gente fazia o culto junto com eles, a gente ia fazer lição de escola sabatina, para fazer com que eles... Exatamente. E hoje, quando a gente se encontra, a gente fala assim, nossa, quanto tempo a gente não se vê, mas aquilo fortaleceu e a amizade continua até hoje. E assim, hoje eu faço isso também com meu esposo. Às vezes a gente vem para casa, a gente almoça e a gente vai visitar outras pessoas, vai orar com elas. Às vezes, durante a semana, nós saímos à noite para ir orar com a pessoa. Eu preciso que vocês venham aqui, a gente vai. E é isso que fortalece as pessoas na igreja. Queridos, esse é o ponto principal. E é isso que nós queremos resgatar novamente. Se foi importante no passado, é importante ainda nos nossos dias. E como é importante para fortalecer a fé dos nossos irmãos. E a única forma de nós sabermos quem estão faltando é ali na nossa unidade de ação. Só que não basta apenas nós colocarmos falta no cartãozinho. Nós temos que saber por que eles estão faltando. Nós temos que ligar, temos que irmos até ele. E se faltarem 2 vezes seguidas, aí é momento de se preocupar. 3 vezes, é momento de se preocupar. Então nós temos que resgatar esse pastoreio novamente. A união aqui, o COB, ela tem falado muito sobre isso, sobre resgatar esses princípios que vêm se perdendo com o tempo. É momento de nós começarmos a agirmos diferente. Se já não estamos fazendo isso, nós deveríamos começar a resgatar esses princípios que são bíblicos. Cuidar das ovelhas, alimentar as ovelhas, proteger as ovelhas. Porque nós somos pastores, queridos. Deus não te chamou para apenas ir lá na frente ou na sua unidade, passar uma lição com eloquência. Isso é importante? Porque nós precisamos alimentar as ovelhas. Mas também é muito importante o fato de cuidar delas e resgatá-las, se elas estão aí em perigo ou perdidas aí afora. Esse é um papel do pastor, co-pastor, você professor, você diretor, que foi chamado para uma função única, fazer com que esse sangue missionário possa correr nas suas veias e nas veias da sua unidade. Porque a unidade faz parte desse órgão tão importante que é o coração da igreja. Não porque é mais importante, mas é porque por ali corre toda a missão e o envolvimento e a comunhão da igreja diariamente, porque todos os membros estão envolvidos com a escola sabatina. Nem todos podem ser que estejam envolvidos no Ministério da Mulher, nem todos podem ser que estejam envolvidos na questão do Ministério da Criança, mas na hora que nós falamos de escola sabatina, deveria
todos passarem por essa grande escola. Por quê? Porque o encontro no sábado de manhã é apenas o ápice do que aconteceu na semana, o encontro com Cristo durante a semana. E você acaba sendo o pastor para identificar aquela que está fraca e dar o alimento necessário e resgatar aquelas que estão em perigo. Nosso papel principal: visitar os alunos, conhecer os alunos, atender às necessidades do aluno e criar esse vínculo. Igual aqui nós conversei com a Neuza, será que a nossa amizade é construída apenas um bate-papo no sábado de manhã? Não, queridos. Para eu saber o que está passando na vida de alguém que faz parte da minha unidade de ação, eu tenho que ir lá na casa dele. E se em meio à pandemia eu não posso fazer isso agora, eu tenho visto muitas igrejas que não estão desenvolvendo a escola sabatina. Isso é um perigo, sabe por quê? Porque a escola sabatina é o que aproxima os irmãos, é o que faz ali, incentiva os irmãos a estudarem a Bíblia. O culto é muito importante, mas o momento da escola sabatina também tem muita importância. E nesse momento de pandemia, o professor ele tem que agir no pastoreio de uma forma diferente. Ah, pastor, como ser pastor? Se você não pode visitar, por mais que talvez no contexto onde você está, ou ali dentro do contexto onde você está inserido, grupo de risco, pessoas de grupo de risco, se você não pode visitar, você pode fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ó, uma videochamada, fazer uma ligação, perguntar como está, dizer que está orando por cada um deles, motivá-los a estudarem. Olha, você está estudando a lição? No sábado de manhã, por exemplo, se sair outro decreto, fechar a igreja novamente, e aí a gente não tem como reunir na igreja novamente, o professor, o que ele faz? No sábado de manhã, no horário da escola sabatina, ele liga para todos. Ou ele faz uma reunião via Zoom, do jeito que nós estamos fazendo aqui. Ou ele liga, pega o telefone, e aí, Lúcia, como que você está? Luciene, perdão, como que você tá? Então, Luciene, eu gostaria aqui de perguntar como você está, se está estudando a lição da escola sabatina, se está tudo bem na sua casa, se você tá estudando a tua Bíblia, sabe por quê? Porque eu estou orando por você, Luciene. Eu tenho aqui, na minha família aqui, eu tenho orado por você, tá tudo bem por aí? Ah, então, não está muito bem, porque eu tive um problema, meu filho está gripado, e aí ela vai abrir o coração, não é, Luciene? É assim, não é? Faz um joinha aí. Hã? Ué. Quem não gosta de receber uma ligação perguntando se nós estamos bem? Olha, tá tudo bem? Coisinha rápida. Às vezes a pessoa não gosta que demora muito, fica muito tempo no telefone, principalmente em horário de preparar almoço ou em horário de fazer alguma outra coisa. Mas assim, aquela ligadinha rápida, olha, eu orei por você, estava orando por você, orei por você essa madrugada. Por quê? Porque eu sou seu pastor, eu tenho que entender isso, eu sou pastor dessa unidade. O professor deve estudar cuidadosamente a disposição e o caráter dos discípulos, a fim de adaptar os ensinos às necessidades peculiares aos alunos. Esse é o papel do professor. Não apenas ensinar a Bíblia no sábado de manhã, mas ensinar para aquelas pessoas que fazem parte da unidade de ação que elas são importantes e que você se preocupa com elas. Torne, então, a sua unidade uma escola de discípulos. O que você fizer com um deles, peça para que ele replique. Olha, vamos fazer o seguinte, aqui na nossa unidade de ação, vamos pegar, aqui nós temos uma lista das pessoas, dos nossos amigos que estão faltando. O que vocês acham de 2 em 2 nós, durante essa semana, visitar? Então, promova isso. Faça um discipulado. Professor, você tem que fazer para ensinar. E depois que ensinar, motivar aqueles que fazem parte da sua unidade de ação a fazerem também. Incentive os alunos também a estudarem a lição. Não fique chamando a atenção. Uma vez eu vi um professor da escola sabatina que dava cacetada todo sábado de manhã. Todo sábado de manhã, cacetada. Fulano de tal, por que você não estudou a lição? Precisa criar vergonha. Desse jeito, te juro. Desse jeito. Olha, esse negócio de não estudar, isso é falta de vergonha na misericórdia. Será que vai ajudar? Não, vai afastar. Tinha um outro professor que é assim, ó, ele tinha uma unidade grande,
Aí ele assumiu como professor e ele começou a ser mais ríspido com os alunos ali nos momentos da lição. O aluno, quando não sabia responder, ele falou, tem que saber, você não está lendo a sua Bíblia? Sabe o que aconteceu? Um mês depois, a classe dele tinha um ou outro que continuava na classe dele só por dó, porque tinha dó de deixar ele sozinho, porque era mais um senhorzinho já e tal. E aí os outros todos escaparam para as outras unidades. O professor, ele tem que promover, ele tem que unir e não dispersar, assustar. É com respeito, com cuidado que a gente faz isso. Comprometa todos os alunos a terem sua lição de estudo, claro. Ali não tem um momento que você pergunta quem tem a lição e quem estudou a lição, não tem? Naquele momento, queridos, é a hora de você falar, olha, amigos, vamos nos movimentarmos aqui para que todos tenham a lição? E aí, se você está pastoreando aquele grupo, você vai identificar, talvez, uma família que não tem condição de fazer assinatura e não tem condição de ter a lição. E aí, o que você, como pastor, vai fazer? Vai reunir o grupo e falar assim, vamos dar uma assinatura para a família fulana de tal? Por quê? Porque você cuida dela. Você promove. Todo mundo tem que ter lição na sua unidade. E não uma lição só pela lição. É porque é necessário. E a lição é a forma de nós todos, como o pastor Marqueto falou agora há pouco, o pastor Vinícius falou. A lição não é um momento onde todo o mundo Marqueto mesmo. Todo o mundo estuda sobre o mesmo tema. A igreja se une sobre o mesmo tema. Então, todos têm que ter a lição. Isso na nossa unidade. Incentivar a assinatura, porque acaba sendo até mais barato. Eu não sei se você já fez a conta, é mais barato você ter assinatura do que comprar todo trimestre uma lição diferente. É ou não é, dona Neuza? Dona Neuza sabe aí, não deixa eu mentir sozinho. Queridos, nós precisamos motivar os alunos a terem a lição, a visitarem. Nós deveríamos ligar durante a semana para saber como estão, discipular o aluno, querendo que ele se desenvolva, não deixar ele se afastar do rebanho, se afastar eu ir lá e buscar, orar por eles, ter o desejo de conviver com eles, fazer aquele junto às panelas que a dona Maria falou, voltar a ter essa essência de unidade, proximidade, estar juntos, orar juntos, buscar, ir para o mesmo rumo todos juntos. Mobilize a sua classe também na missão e promova encontros sociais também. Queridos, só tem uma forma de a unidade se aproximar mais, é se nós tivermos encontros fora da unidade. Eu me recordo que quando eu estava em Coxim lá, tinha uma unidade que eles, às vezes, final de semana, domingo de manhã, iam andar de barco. Iam dar uma volta de barco. Ali em Costa Rica também, tinha unidades lá que na sexta-feira à noite eles se encontravam. No sábado à noite iam comer pizza. Isso aproxima o grupo ou não? Se esse é o nosso papel, estarmos juntos, seguindo para o mesmo rumo, essas são dicas para que o nosso grupo possa estar mais unido. Queridos, pastor de ovelha é aquele que provê o alimento, que protege o seu rebanho, que cuida das ovelhas que estão enfermas, fracas e as ovelhas também recém-nascidas. Porque às vezes ali no seu grupo tem pessoas que acabaram de batizar. E se eu não cuidar dela do jeito que tem que cuidar de um bebezinho, sabe, com todo o cuidado possível, o que acontece? Vai fraquejar, vai enfraquecer. Porque, queridos, preste atenção, os amigos de fora, eles são às vezes, muito mais unidos. É lógico que talvez não seja a realidade de vocês, mas o que eu tenho visto na realidade aí afora, que os amigos de fora parece que são muito mais próximos e mais unidos do que os amigos de dentro. Lembra, o amigo abandonou o bar, abandonou os amigos dele do bar, e aí ele vem para a igreja. Só que lá no bar, toda sexta-feira, todo sábado à noite, eles se encontravam, conversavam, e davam risadas, e contavam. Um chorava com o outro, e quando estavam bêbados, até um contava os seus segredos para o outro. Não era assim? Eu sei que talvez vocês não saibam como é aí fora, mas normalmente é assim. Aí ele vem para a igreja, senta no banco da igreja, ninguém se aproxima dele, ninguém dá o braço para ele, ninguém abraça ele, ninguém leva ele para casa, ninguém traz ele para a vida, ninguém compartilha com ele ali, talvez o sofrimento e as dores. O que vai acontecer? Para onde que ele vai querer voltar? Onde que é mais agradável? Ele vai voltar para onde? Para o bar.
E quando se fala em prover alimento, estamos falando daqueles professores que se preparam para passar a lição também. Esse é um ponto importante. Ele estuda a lição, ele revê os pontos importantes, frequenta a classe dos professores, ele está preocupado em passar um alimento sólido para o seu rebanho, mas também, da mesma forma, ele se certifica que cada aluno possui a sua lição da escola sabatina, que eles estão estudando, que estudam todos os dias. Dessa forma, ele está protegendo o seu rebanho. A sua unidade vai ser muito mais fortalecida, mais forte, se vivermos dessa forma como professores pastores. João 3,22 diz assim, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia e ali permaneceu com eles. Aqui nesse verso, em João 3,22, é dito que Jesus passou tempo com seus discípulos. A ideia do grego é que Jesus literalmente contagiou os seus discípulos. Passar tempo junto tem a ver com contágio. Agora a pergunta, será que nós estamos contagiando os nossos discípulos da nossa unidade de ação? Será que eu estou transmitindo aos meus alunos o espírito missionário? Será que eu estou preocupando-me como um pastor de ovelhas com os meus alunos? Como pastor, eu deveria me preocupar. Porque vocês são pastores comissionados. Deus comissionou vocês a cuidarem de um rebanho. Deus chamou vocês. Agora eu quero falar um pouquinho também no professor como promotor missionário. Porque o professor da unidade de ação, ele deve ajudar toda a classe a se comprometer com o trabalho missionário da igreja. Se envolver, de alguma forma. Envolver aqueles que fazem parte da minha unidade para que eles participem também na missão da igreja. Agora, sinceramente, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Será que eu estou envolvido? Nós estudamos na lição da semana que passou agora, que Paulo foi um grande exemplo, que ali o jovem de Gadara não pôde seguir a Cristo, porque Cristo comissionou a ele ser um exemplo na cidade de Gadara, porque nada fala mais forte do que um exemplo de alguém que foi transformado e que agora está completamente transformado, vivendo de uma forma diferente. Da mesma forma, os professores, nós precisamos ser exemplos. Eu quero que a minha unidade de ação visite outras pessoas, eu tenho que visitar também. Eu quero que eles se visitem, eu tenho que visitá-los. Eu quero que eles se envolvam na missão, eu tenho que me envolver na missão também. Às vezes, o diretor missionário vai lá na frente e faz toda aquela propaganda. Olha, semana que vem nós vamos entregar livros e não sei o quê, e vamos fazer isso. E aí, muita gente nem dá muita atenção. Mas se eu, como professor, na minha unidade, eu promovo isso, olha, gente, o que vocês acham da gente ir lá no asilo e entregar lá alguma cesta básica? Quando nós promovemos dentro da nossa unidade, nós como professores promovemos, com certeza tem um valor mais forte do que quando o diretor missionário vai lá na frente e anuncia para toda a igreja. Então nós como professores, nós temos que nos unirmos à missão, à direção missionária. Nós temos que ir com o mesmo propósito. E eu tenho que promover essa missão dentro da minha unidade. O professor deve compartilhar suas experiências missionárias. Ele deve acompanhar os seus alunos no trabalho missionário. Ele deve ver como eles estão dando estudos bíblicos, ou seja, ele deve promover através do seu próprio exemplo. Precisa compartilhar. Mas pode ser que para alguns isso seja um pouco utópico. Porque muitos talvez não estejam nem se envolvendo na missão. Como que vai promover algo que nem eu estou me envolvendo? E nós estudamos na lição desse trimestre, essas 2 semanas que nós já estudamos, que o estar envolvido na missão está me preparando para um reino vindouro, eterno. E se eu não estou envolvido, é porque talvez eu não esteja indo para esse reino vindouro. Então, é uma responsabilidade de todos os crentes. Essa é a nossa missão, não é a missão da igreja. Pregar o evangelho tem que fazer parte da minha vida. Como promover isso dentro da minha unidade? De 2 formas. Primeiro, compartilhar aquilo que eu estou vivendo, por isso eu preciso ser exemplo. E segundo, participar com eles do que eles estão vivendo. Lembre-se, você é o pastor.
E aí, dentro desse aspecto, eu quero citar 3 pontos importantes. Primeiro, motivar. Qual é o motivo que a sua unidade de ação está se envolvendo na missão? Será que foi porque o pastor Vinícius pediu? Será que foi porque a associação está promovendo geração missionária? Ou será porque nós amamos o nosso mestre e nós temos que nos envolvermos na missão? Não devemos nos envolver, nós devemos nos envolvermos no trabalho missionário porque amamos a Deus e temos o desejo ardente de vermos Jesus voltar. E queremos levar mais e mais pessoas aos pés de Cristo. Isso tem que ficar claro para a nossa unidade de ação. Segundo ponto, capacitar. Talvez até muitos queiram dar estudo bíblico ou fazer alguma parte, se envolver na missão, mas talvez não saiba como. Então, se a nossa unidade de ação tiver isso como propósito da unidade, com certeza alguns que nunca fizeram vão fazer. E nós somos os promotores. Lembra, somos pastores, mas somos promotores missionários. Não é promotores de festas. É promotores missionários. E o terceiro ponto é equipar. Equipar com as ferramentas necessárias. E as ferramentas vão além do que só materiais, folhetos. Às vezes a gente na unidade ali, eu já vi isso ano passado, não sei agora, mas muitos ali pegavam e levavam um monte de folhetinho e entregavam para os irmãos. Olha, irmãos, aqui ó, precisamos entregar esses folhetinhos. Isso é importante, mas vai muito além do que só isso. Ferramentas como estratégias, dicas, maneira de abordar as pessoas, isso pode ser tratado ali mesmo na própria unidade de ação. A unidade de ação pode se reunir no sábado à tarde para planejar. Sim, planejar. Planejar o quê? O que a nossa unidade de ação vai fazer, afinal de contas? Essa é a minha igreja, ali os 12, eu como professor, é a minha igreja, eu tenho que planejar com eles. O que nós vamos fazer nesse trimestre? E aí isso é o equipar. Olha só o que a gente pode planejar. Qual é a oferta que nós queremos alcançar no 13º sábado? Temos que ter planos para isso também. Quantos livros missionários? O livro missionário já está aí, à disposição para quem quiser. Mas a minha unidade de ação, quantos vão entregar? Eu, como promotor de missão, eu preciso promover isso dentro da minha unidade. Olha, vamos aqui, o que vocês acham da gente comprar uma caixa? Uma caixa tem quanto? 240. Nós somos em 10? Vai dar uns R$14 para cada um. Fechado? Todo mundo? Todo mundo tá? Eu não tenho condição. Ok, relaxa. Você não tem condição? Vamos fazer uma vaquinha aqui e a gente compra mais. Queridos, esse é meu papel. Não é só me encontrar no sábado de manhã. Pastor, está pedindo demais. Mas, queridos, o evangelho pede, cobra, tem custos. Tem custos. Para Cristo custou a vida dele, para os discípulos custou a vida deles. E para nós também custa tempo, custa dinheiro, custa também a nossa vida. Se eu quero me envolver na missão, mas eu não quero pagar o preço, infelizmente, talvez eu esteja no projeto errado. Ou talvez eu esteja na igreja errada. Porque sim, se envolver na missão vai te cobrar o seu tempo. Vai te cobrar, às vezes, recursos. Vai te cobrar um esforço a mais. Às vezes ter que sair da zona de conforto. Posso planejar com a minha unidade de ação quantas visitas nós queremos realizar. Quantas visitas a pessoas interessadas ou pessoas que estão faltando. Olha, nós queremos alcançar esse trimestre, visitar todos aqueles que faltarem. Legal. Planejamento no sábado à tarde. Qual é o alvo de estudo bíblico que nós temos por semana? Como assim, pastor? A unidade de ação tem que se preocupar com isso? É claro, esse é o nosso papel. Qual é o sonho da sua unidade? Quantos estudos bíblicos? Lembre-se, 3 pontos. Primeiro, pastoreio. Segundo, promotor de missão. Mas, pastor, então é muita coisa, eu sei que é, abençoado. Por isso que eu estou dizendo, você como professor tem uma das funções assim importantíssimas dentro da igreja. Não é porque é a mais importante, é porque envolve muita coisa e toda a igreja. Você foi chamado, não foi apenas para ensinar a lição e recapitular ela no sábado de manhã. Você foi escolhido com uma finalidade. Se tornar um pastor dessa unidade. Essa é a sua igreja. Além da igreja da sua casa, é claro que você envolve também na sua unidade de ação. É a igreja que você pastoreia, que você cuida. Outro ponto, além dos alvos de estudo bíblico, qual é o alvo de batismo da nossa unidade?
Tem que ter alvo claro que tem que ter alvo de batismo. Se nós queremos dar estudo bíblico, nós temos que pensar em agregar pessoas ao reino de Deus. Você está sendo chamado para isso. Pastor, eu nunca dei estudo bíblico, por isso que é uma unidade. Vocês ali se distribuam, dividam pessoas com experiência com pessoas que não têm experiência. Queridos, sabe aquela coceirinha? Quando você começa a coçar, não para mais? Dar estudo bíblico é da mesma forma. Se você começar, querido, você não vai querer parar nunca mais. Porque revigora aquele que se envolve na missão, na salvação de outras pessoas, sente, sabe, um vigor diferenciado. E você é chamado a promover isso dentro da sua unidade de ação. É responsabilidade e prazer do professor levar cada aluno a pôr todos os seus talentos ao serviço de Deus. Estou pedindo demais? Quer que eu pare por aqui já, pastor? É muita coisa? Deus está chamando você, professor, a viver isso, a viver dessa forma. O professor não pode ser apenas um promotor de eventos. Ele tem que ser um promotor de trabalho missionário. Não enxergue os alunos apenas como uma classe de estudos, mas veja eles como uma unidade de ação missionária. É a sua igreja. Dessa forma, o encontro no sábado, eu venho falando isso a todo momento, o encontro no sábado de manhã será apenas uma celebração, o ápice daquilo que Deus já fez e está fazendo através dos seus integrantes durante toda a semana. Se nós conseguíssemos viver pelo menos 20 ou 30% disso que está sendo falado aqui, pode ter plena certeza que a nossa unidade de ação vai ser uma unidade relevante. Relevante para a sociedade, relevante para Deus. Pode ter plena certeza disso. E olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, ó. Lembre-se, ninguém já nasce sabendo pescar. Mas Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. De homens. O terceiro ponto que eu quero colocar só como dica, eu não vou falar sobre isso, depois o pastor Vinícius aborda esse tema com vocês, mas o terceiro ponto e último é, esse é o meu pequeno grupo. Eu sou pastor dessa unidade, eu sou promotor de missão nessa unidade e este é o meu pequeno grupo. Claro que é. Pastor, mas eu tenho outros pequenos grupos. Ok, irmão, ok. Eu só quero tratar alguns pontos importantes com você aqui. Primeiro, precisamos entender que tanto o pequeno grupo quanto a unidade de ação têm os mesmos objetivos. São semelhantes. Quer ver um exemplo? Olha isso aqui, ó. Na unidade de ação, o relacionamento é valorizado. No pequeno grupo também. Não é? Na unidade de ação, o testemunho é importante. No pequeno grupo também. Na unidade de ação, existe um foco missionário. E no pequeno grupo? Também. Na unidade de ação, o professor discipula as pessoas novas na fé. No pequeno grupo, também. Na unidade de ação, é possível desenvolver a liderança. No pequeno grupo, também. Então, é só uma dica. Para você que talvez não esteja participando de nenhum pequeno grupo, a sua unidade de ação pode vir a se tornar um. Por quê? Porque se você vivenciar todos os outros dois temas que eu falei aqui, automaticamente a sua unidade de ação já se tornou um pequeno grupo. E aí sim, a sua igreja pode falar, você pode falar, não, eu lidero um pequeno grupo. Qual pequeno grupo? Minha unidade de ação. E para a gente finalizar, eu quero... Desculpa, pode tirar, Maria. Pode tirar a foto, Maria. Desculpa. Pronto? Ok. Para a gente finalizar, eu gostaria de ler esse lindo e grande texto com vocês. Acompanhem comigo. Deixar de trabalhar por outros sob pretexto de incapacidade, quando estão absorvidos em empreendimentos mundanos, é zombar de Deus. Eu tenho capacidade para cuidar das minhas coisas, não tenho? E eu ficar usando desculpa que não tenho capacidade para estar adiante da missão, isso é zombar de Deus. Há multidões descendo à ruína. O povo que tem recebido luz e verdade não passa de uma minoria para conter todo o exército do mal. Todavia, esse pequenino grupo está devotando as suas energias a qualquer coisa e a tudo, menos a aprender como salvar almas da morte. Será de admirar que a igreja seja fraca
fraca e ineficiente, que pouco possa Deus fazer por seu povo professo? Eles se colocam em posição onde lhe é impossível trabalhar com eles e por eles. Ousam, acaso, continuar a desconsiderar suas reivindicações? Brincarão ainda com os mais sagrados legados do céu? Dirão, porventura, como Caim, sou eu, guardador do meu irmão? Queridos, há uma responsabilidade muito grande que recai sobre cada um de nós. E nós não podemos ficar nos desculpando. Se não estivermos fazendo o que deveríamos estar fazendo, nós temos é que nos empenharmos a realizar aquilo ao qual Deus já nos capacitou para fazermos. Não foi à toa que você foi chamado para ser professor. Não foi à toa que você foi chamado para ser diretor. Não foi à toa que você foi chamado para ser pastor. Deus chamou você porque antes de te chamar, Ele já te capacitou. E se tem coisas que você acha que ainda não sabe fazer, Ele ainda te capacitará mais ainda, contanto que você esteja pronto para dizer amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele te dê sabedoria e conduza as suas decisões a cumprir aquilo que Deus já te preparou, a ser pregador da mensagem do advento a todos em nossa geração. Pastor Vinícius, obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, muito bem. E aí, vocês gostaram? Sim? Não? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida para fazer aí para o pastor Odair? Alguma pergunta para fazer para o pastor Odair? Ficou tudo tão claro ou não entenderam nada? Um ou outro, né, pastor? Das duas, uma. Aproveita que o homem está aí à nossa disposição. Vamos perguntar, gente. Vamos perguntar. E aí, tá na escuta? Tá ouvindo? Pode falar. Uhum. Meu querido, como é que a gente faz com aquele silêncio que tá assim, quando a pessoa, os alunos assim não estão se envolvendo tanto assim? Eu entendi aí que a gente tem que ter, né, aquela ligação com eles, tem aquela amizade, mas quando há muito silêncio assim, quando a gente faz uma pergunta querendo envolver eles, como que a gente faz? Você diz na hora da recapitulação, né? Sim, sim, sim. Ah, sim. É porque assim, eu vou só falar uma coisa e o pastor Odair vai complementar. É que a gente às vezes coloca a recapitulação da lição como sendo a parte mais importante da unidade de ação. E aí a gente foca toda a nossa atenção para aquilo. Sendo que, na verdade, aqueles 50 minutos ali que a gente tem é um tempo importante, mas ele é como uma cereja de um bolo. Serve para deixar mais gostoso. Mas se não tiver aquilo, a coisa funciona do mesmo jeito. E aí, se a gente fica esperando que a pessoa fale ali com a gente na recapitulação, sem ter tido todo aquele preparo anterior, e o preparo que eu digo, o estudo durante a semana, a minha motivação como professor para que ela permaneça estudando, quando chegar lá no sábado de manhã, provavelmente ela não vai ter nem estudado. E aí, se ela não estudou, ela não vai ter o que falar. Mas, pastor, complementa aí para a gente, por favor, a ideia. Nem teria muito a adicionar, pastor Vinícius. Mas você sabe mais que eu. Esse ponto é importante. Dois fundamentos que o pastor Vinícius falou aí. Um deles, primeiro, as pessoas as quais fazem parte da minha unidade de ação, elas têm que se sentir à vontade. E elas só se sentem à vontade num grupo que está mais próximo. Esse é um dos pontos. Ok, mas não é tudo. Segundo ponto, pode acontecer isso que o pastor Vinícius falou. Ela não estudou durante a semana.
Isso está claro, a gente vê isso em quase todas as igrejas. Os irmãos sabem que tem que estudar a lição, os irmãos sabem que é necessário para o alimento diário dele, só que muitos não estão fazendo. E aí eu entro como pastor dessas pessoas, para incentivá-los a estar presente, ir lá na vida deles, perguntar e motivá-los a estudar. E o terceiro ponto, irmão Roberto, talvez seria um ponto-chave, é que às vezes nós conduzimos a lição de uma forma assim que as pessoas ficam um pouco inibidas de falar, porque às vezes a forma que está sendo conduzida ali acaba sendo assim uma forma que as pessoas não tem muito a acrescentar, porque tudo já está sendo passado. O professor, às vezes, acha que quando ali aquele momento de recapitulação da lição, é o momento dele expor todo o conhecimento dele. E, na realidade, às vezes, está tão acostumado a isso que ele vai e passa, e aí as pessoas que estão ali nem acrescentam muita coisa. Então, queridos, nós temos que reavaliar, e essa altura do campeonato é a parte mais difícil, reavaliar a forma que nós estamos talvez passando a lição. Essa é a parte difícil. Por quê? Porque talvez a gente precise se desdobrar um pouquinho mais para incentivar os nossos amigos ali da unidade de ação a participarem também. Como? Quer ver? Quando você está passando algo teórico demais, quase ninguém participa. Mas quando você pega e fala assim, aí cita um exemplo da sua vida, coisas corriqueiras que acontecem na vida de todo mundo. Aí as pessoas se abrem. Isso já aconteceu comigo também. Aconteceu. Então, assim, nós temos que adaptar a mensagem que nós estudamos durante a semana e aplicá-la ao nosso cotidiano, à nossa vida diária. E aí sim, quando eu trago para uma aplicação que é mais comum aos irmãos da igreja, alguns deles, não são todos, mas alguns deles que antes não participavam vão participar mais. Só que tem um outro ponto, Roberto, que eu poderia até acrescentar aqui. Tem alguns que são muito tímidos e realmente não vão participar. Mas esses outros 3 pontos que eu falei são fundamentais, acrescentando aí o que o pastor Vinícius falou. E ainda tem uma questão, já vou deixar a Neuza falar, tem uma questão ainda. Você já viu aqueles vídeos, vocês já viram aqueles vídeos que o pastor... o pastor lá da divisão, como que é o nome dele, pastor Odair? O Choque? O Edson Choque, isso. Ele faz ali o esboço da lição. É um videozinho ali curtinho de, às vezes, 5, 6, no máximo 10 minutos, fazendo ali o resumão da lição. Quando você assiste aqueles videozinhos dele, ele não fala, ele não recapitula a lição. Ele faz o esboço. Ele conta uma historinha. Aí ele fala, o ponto 1 da lição é esse, o ponto 2 da lição é esse, o ponto 3 da lição é esse, e aí a conclusão é essa. Então ele divide a lição em 4 pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e a conclusão com uma historinha no começo. Você assiste o vídeo, é curtinho, você fala, eu queria ouvir mais. Você fica com aquela, não, fala mais que tá interessante. E você dá até vontade de conversar com ele. Porque ele fala os negócios, não, é verdade, eu percebi isso. Ele te estimula tanto a querer estudar a lição, porque ele lança o vídeo logo no começo da semana. E eu assisto logo no começo. Então eu assisto, já me dá vontade de querer, não, deixa eu me aprofundar para ver melhor essa lição aí. E aí depois que você assiste, você estuda a lição, eu volto a assistir o vídeo dele. Aí quando eu assisto novamente o vídeo dele, eu falo, peraí, deixa eu comentar sobre esse assunto. Lógico que não vou comentar, né? Eu não sou louco que eu não vou ficar comentando, vou pausar o vídeo e ficar comentando com o vídeo. Mas quando eu vou passar a lição, eu ouço o que ele diz para eu ir pela mesma linha. Porque eu percebo que se aquilo está estimulando, então lá quando eu for passar a lição, vai estimular as pessoas também. Porque ele vai por esse ponto. Ele conta uma história, ele tira 3 pontos principais da lição, os pontos principais geralmente são perguntas. Ele faz ponto 1, ele faz uma pergunta para você pensar. E aí, no caso, aí você faz para os irmãos comentarem. Ponto 2, ponto 3, e aí ele amarra tudo depois que todo mundo falou. Esse é um dos jeitos que eu vejo mais interessantes hoje. Esse daí que o pastor Vinícius está citando é o método esquema MCAC. Uhum. O que é o MCAC? É motivação, compreensão, aplicação
e criatividade. Eu motivo, eu levo eles a compreenderem, eu aplico para a minha vida e para a vida deles, e aí com criatividade eu lanço algo para ser feito durante a semana de acordo com aquilo que nós estudamos, entendeu? Talvez um próximo encontro aí, pastor Vinícius, podemos talvez abordar esse tema da questão do MCAC. Neuza, pode falar lá agora, mas libera seu microfone. Aí, agora, ok? Ok. O irmão Roberto, ele trouxe ali a dificuldade que ele tem quando ele aborda alguma coisa com a classe e os irmãos não têm o retorno que ele espera. Eu já tive esse problema e eu aprendi com uma de nossas líderes aqui no Taquaral Bosque, eu não sei se foi a Rose Benítez, se foi a irmã Cidinha, que assim, o meu relacionamento com a minha classe faz com que a gente tenha uma intimidade de conversa, de convivência. E isso me permite, como professora, dar a eles umas tarefas, entendeu? Então, tipo assim, na classe de sábado passado, eu dei a eles um desafio. Olha, tal dia, tal assunto, tal argumento, é você que vai trazer. Isso, no relacionamento durante a semana, não custou, é difícil, mas não custa nada a gente dar uma ligada, perguntar, e aí a pessoa vai se sentir aquela tarefa é super importante para ele, então ele faz questão de estudar, mas isso é gradativo, não é fácil. Nas primeiras tentativas dá vontade da gente desistir, viu, irmão Roberto? Mas prossiga nesse caminho que é mais ou menos por aí. Para mim deu certo. A minha classe, quando estava nativa, né, todos participavam na grande maioria. A minha outra pergunta para o pastor Odair e para o nosso pastor Marqueto é, nesse período em que nós estamos agora, que eu tenho horas que eu até esqueço que eu sou professora, pastor, misericórdia, só eu sei a falta que isso está me fazendo. Jesus amado. E assim, o que vocês têm em mente? Como é que a gente vai recomeçar? O que a gente pode fazer para sofrer um pouquinho menos? Porque para mim é difícil, viu, irmão? Pastores, para mim é complicado. Sair da classe escola sabatina, eu tenho artrite reumatoide, sou hipertensa, aí o meu pastor Marqueto, que não está me ouvindo, diz que é para a gente se cuidar e tal, mas faz muita falta, gente, faz muita falta. O que a gente vai fazer? Me ajuda. Bom, ó, eu vou responder fazendo uma pergunta. Vou falar igual o pastor Odair falou ali. Eu acabei de chegar no distrito, mas eu tenho a impressão, vocês que estão aqui, eu tenho a impressão que a gente já se conhece. Verdade. Ó, eu e você, Neuza, a gente conversa quase todo dia. Eu e o Fábio, a Maria, a Luciene também, sempre a gente está ali trocando mensagem. Eu mando mensagem para vocês todo dia de manhã, vocês me respondem. Às vezes eu mando mensagem ali que eu estou orando, vocês agradecem. E aí vocês mandam um vídeo para mim, ou mandam ali uma imagem. Enfim, a gente está trocando ali mensagens, porque a gente não pode estar perto, então está fazendo assim. E não parece que a gente está perto? Mesmo eu tendo chegado agora há pouco no distrito, não parece que a gente já está aí junto faz um certo tempo? Verdade, pastor. Então, eu não posso estar junto de vocês. Vocês não podem estar junto de mim porque a igreja está nessa situação toda. Mas ainda assim parece que a gente está funcionando. Não é um jeito que o professor da escola sabatina pode desenvolver para que a unidade dele continue junto? O que você acha? Então, a ideia que o pastor Odair passou no início, né, das videochamadas, enfim, é uma solução quase que momentânea, mas necessária, né? Sim. A gente tem que se adaptar. Eu estava conversando essa semana com uma irmã do nosso distrito, ela falando que tem muita dificuldade com esse negócio de internet. Eu tenho dificuldade com videochamada, por exemplo. Eu nunca liguei para nenhum de vocês com videochamada, porque eu tenho dificuldade disso. Eu não gosto muito disso. Mas eu mando mensagem, eu mando áudio, eu ligo. Então eu acho outras formas de fazer e aí a gente vai se adaptando. Então, a associação, por exemplo, antes tinha os concílios, que a gente se reunia aqui em Campo Grande, agora não tem mais, é aqui pelo computador. E a gente vai achando formas de fazer com que o nosso ministério, que é cuidar de pessoas, continue sendo feito. Não é isso, Odair? Verdade.
Bem isso, pastor. É um ponto, eu já tinha falado sobre esse ponto, mas só para recapitular, nós não podemos deixar a nossa unidade dispersar. Porque se eu deixar ela dispersar, depois para a gente virar a chavezinha e trazê-la de volta para perto da gente, vai ser difícil. Sim. Então eu preciso dar atenção a eles agora. Eu preciso, principalmente nesses momentos, tem pessoas aí que estão histéricas, precisando de uma oração. E se você entra em contato com ela, liga, fala que tá assim, olha, eu tô aqui, tô à disposição, se você precisar conversar, tô à disposição. Não é a mesma coisa que a gente ir lá na casa deles, Neuza. Você sabe que não é. Só que dentro dessas condições que nós estamos, é o que nós temos. E se a gente não usar, se a gente não usar pelo menos o que nós temos, aí não adianta a gente ficar lá na frente depois questionando o que aconteceu, o que foi que aconteceu. Não, o mínimo que eu poderia fazer eu não fiz. Então, assim, a gente tem que dar um passinho a mais, mesmo sem gostar, mesmo sem ter facilidade com internet, sem ter facilidade com essa... Porque, assim, o que a gente precisa... Se fosse antigamente, eu poderia até falar que era difícil. Porque antigamente você pagava aí R$2 um minuto de uma ligação. Agora as ligações são de graça. Se você tem internet, mais de graça ainda. Então, assim, há facilidades. Olha só o momento que a pandemia veio. Foi um momento onde o desenvolvimento tecnológico nos deu condições de não afastarmos. Verdade. De não dispersarmos. Eu louvo a Deus porque esse momento veio num momento onde nós estamos, assim, tecnologicamente avançados. Por mais que estejamos atrasados uns 10 anos, mas nós estamos avançados. Por quê? Porque temos a facilidade das ligações de graça, nós temos a facilidade desse Zoom. Esse Zoom aqui começou faz pouco tempo a explodir. E de repente veio a pandemia. O Zoom fez assim, ó. Eu ainda acho que o dono do Zoom que saiu espalhando o vírus. Porque pensa no dinheiro que esse cara deve estar ganhando. A empresa ganhou um dinheirinho. Aí, então, assim, todas essas ferramentas estão à nossa disposição. Se a gente não usar pelo menos isso, que é o mínimo que a gente pode fazer, aí qual é a desculpa que nós vamos dar? Senhor, eu não tive condições, não pude visitar, não pude... Queridos, deixa eu falar uma coisa. A associação, ela tem uma ferramenta, uma plataforma de estudo bíblico, onde dá estudo bíblico online. E aí, antes de ontem, eu recebi uma ligação de um irmão lá de Corumbá falando assim, pastor, eu tô com 13 estudos bíblicos. Nunca na minha vida eu tive 13 estudos bíblicos e estou aqui só com algumas dificuldades, me tira algumas dúvidas, aí eu dúvidas dele. Mas assim, hoje há muitas ferramentas nos ajudando nesse momento que é tão difícil. Sim. Então a gente não tem muitas desculpas, não. Se nós não fizermos, se nós não avançarmos, se nós não mantivermos o contato, é porque nós não quisemos nos envolver, porque as ferramentas estão aí para facilitar. Não é a mesma coisa que um encontro presencial, mas já é alguma coisa em meio a uma pandemia. Sem dúvida. Depois o Roberto fala se deu certo a estratégia lá das tarefinhas. Obrigada, pastores. Nada. Luciene, você queria fazer uma pergunta? Ativa seu microfone. Ativa o microfone. Isso. O pastor estava falando em ligações, né? Ligar para as pessoas, né? Aquelas pessoas que não estão indo na igreja. E eu falo para vocês que eu tenho feito isso já há algum tempo, né? E é extremamente importante você ver a felicidade da pessoa, né? Daqueles membros que não podem ir na igreja, né? Que não estão indo. Ou aquelas pessoas que estão afastadas, né? A gente liga, entra em contato, manda um áudio, né? Tenta conversar com elas. E elas, sim, a gente vê que ela se sente, assim, muito, muito feliz, né? Importante, porque a gente está ligando, né? Sei lá, né? Eu acho extremamente importante nesse tempo que a gente está vivendo agora, né? Ligar para as pessoas, né? Conversar com elas de alguma forma. E tem mais, queridos. Além disso que a Luciene está falando, dessa extrema importância, às vezes tem alguma pessoa que está lá até enferma e a gente não sabe. Só tem uma forma de nós sabermos o que está acontecendo com as nossas ovelhas. Vocês são pastores. Só tem uma forma de nós sabermos o que está acontecendo com as nossas ovelhas. É estando em contato com elas. E aí, se eu tiver esse contato com elas, Roberto, pode ter plena certeza que algumas delas, eu não digo todas, mas pelo menos algumas delas vão se desenvolver com liberdade de falar mais dentro ali daqueles momentos que nós estivermos encontrando, entendeu?
Algumas não falam por vergonha, porque são tímidas, outras talvez pela forma que nós abordamos a lição, e outras é porque simplesmente não se sentem à vontade. Então, quando se cria esse vínculo, alguns paradigmas são quebrados, tá bom? Muito bem, isso mesmo. Mais alguma pergunta? Não? Podemos ir para o nosso sorteio agora para encerrar aqui os 3? Neuza já está ali querendo ganhar mais um, né, Neuza? Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, Rose, se você estiver aí ouvindo a gente, Alcides, se você estiver ouvindo a gente aí, Vanderlei, libera a câmera de vocês aí também, porque eu preciso ver a sua mão erguida, viu? Então, eu vou fazer a pergunta aqui. Eu vou perguntar coisas que o pastor Odair falou. Não vou perguntar nada aí de outro mundo, não. Então, são 3 perguntas para a gente poder sortear aqui. Eu tenho agora o livro O Caminho de Volta. E cadê o outro livro que sumiu? 1, 2, 3. Eu queria... O outro livro sumiu. Aqui eu não sei onde eu pus. Bom, vou mudar aqui, então. Ó, esse daqui, O Caminho de Volta, que eu já tinha falado. E essa daqui, Testemunhas Oculares. Esse livro aqui é fantástico. Se você nunca leu esse livro, leia, porque esse livro é muito bom. Fala ali, pessoas que conviveram com Ellen White foram ali e confirmaram o ministério profético dela por ver o que estava acontecendo. E uma lição de jovens. Então, a gente tem esses 2 livros e uma lição de jovens agora para a gente sortear. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, você levanta a mão. Se você acertar, você... Pastor, Oi. eu tenho mais uma lição de jovem fechada aqui em casa. Se o senhor quiser sortear também. Oh, que bênção. Então, vamos sortear mais uma aqui. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quais são os 3 papéis do professor da unidade de ação da escola sabatina? Quem souber aí, levanta a mão. Fala, Fábio. Libera seu microfone e fala. Os 3 papéis importantes dele aí. Bom, pelo que eu anotei aqui, o professor falou o professor como pastor. Aham. Aí... eu rabisquei num... Tenta aí. Se for 75%, a gente já dá de presente para você. Foi os 3 pontos importantes que eu falei que o pastor... O professor tem que ser um pastor, o pastor tem que ser um e o professor tem que ser um líder. Entendeu? Não, eu tinha anotado, agora eu não vou achar no meio dessa bagunça, porque eu tô com um monte de coisa aqui. Ô Vinícius, cara, pela anotação que ele fez, ter ali gastado tempo anotando cada detalhezinho, e aí talvez ali eu acho que merece o livro. Merece? Então tá bom. Escolhe um aí, Fábio. Esse que você sugeriu aí, das Testemunhas Oculares. Testemunhas Oculares, beleza. Então deixa eu juntar aqui com Cristãos em Busca do Êxtase. Muito bem. Okay. Segunda pergunta. Pergunta mais fácil. Responde aí para eles. Sim. Então o papel do pastor do professor é ser pastor da unidade ali. Ele tem que ser um promotor de eventos, ele tem que incentivar a unidade nos trabalhos missionários. Tá. Ó, eventos não. Promotor sim. missionário. Missionário, promotor do trabalho missionário. Ele não pode enxergar os alunos apenas como uma classe de estudo, né? Ele tem que realmente ver como uma unidade de ação missionária. Aí ele tem que equipar a sala dele. Tem uma série de coisas aqui. Então, o professor como pastor, é o professor como um motivador, um promotor missionário, e e o professor como um líder de comunidade. Olhar para aquela unidade de ação e entender que aquilo é uma comunidade, um pequeno grupo, um nome que você quiser dar. Mas aí o pastor Odair ali até fez ali os paralelos. Então, é isso. Vamos lá para a segunda pergunta. Então, a gente tem a lição de jovens e esse livro, Caminho de Volta. Esse livro aqui é muito interessante para quem gosta de trabalhar aí com um público um pouco mais jovem, que
que já foi da igreja e se afastou. Esse livro é bem interessante porque ele dá ideias de como atrair essas pessoas de volta. Então vamos lá, ó. Qual é o papel do professor da unidade de ação da Escola Sabatina como pastor? O que ele precisa fazer como um pastor? São duas coisas. Quem souber a resposta, levanta a mão. 1, 2, 3, valendo. Cuidar e motivar? Você podia ter levantado a mão, mas a resposta é essa mesma. É cuidar e motivar. Então, você quer a sua lição de jovens ou quer esse livro? Não, eu quero um livro. Então, Rose, o livro é seu. Muito bem, deixa eu só pegar o papelzinho aqui para marcar. Muito bem. A última pergunta aqui para levar a lição da Escola Sabatina de Jovens. Aí, você, professor, você vai levar as duas lições, porque você vai dar lá para alguém da sua unidade que não tem, duas pessoas da sua unidade que não tem lição ainda, tá bom? Então, vamos lá, ó. Pergunta essa aqui é bem difícil. Presta atenção. Presta atenção. Com o que o pastor Odair comparou a unidade de ação da Escola Sabatina? Levanta a mão quem sabe a resposta. Pode falar, Fábio. Libera o microfone. Ele comparou como pequeno grupo? Isso, muito bem, muito bem. Então, você vai ganhar 2 lições da Escola Sabatina. Ô, Fábio, você vai levar tudo embora, cara? 2 livros. Não, sorteio. Faz outro sorteio, então. Faz mais uma pergunta, então. Não. Depois, se quiser dar para alguém, você dá. Beleza. É isso. Gente, muito obrigado aí porque vocês participaram. Eu espero que todo esse conteúdo que o pastor Odair passou para vocês seja para ajudar vocês no desenvolvimento do ministério de vocês e que vocês reconheçam que vocês são extremamente importantes para a igreja. Para mim, como pastor, vocês são os meus braços esquerdo e direito no cuidado dos membros da igreja. Que vocês consigam, espero que vocês tenham conseguido entender isso. E essa reunião foi para justamente mostrar que vocês são importantes e para capacitar vocês para fazer a obra do Senhor segundo aquilo que Deus espera de vocês. Tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dificuldade, quiserem trocar ideia sobre o assunto, eu estou aqui à disposição, pastor Odair também. Se vocês precisarem, a gente pode marcar outra reunião. Estamos aqui para ajudar, tá bom? Eu vou encerrar a gravação, a gente vai orar, eu vou encerrar a gravação, eu vou postar isso no YouTube e eu peço a ajuda de vocês para motivar os que não conseguiram assistir, participar aqui com a gente, para que eles assistam também. Porque assim, se foi bom para vocês, eu acho que vai ser bom para eles. Foi bom para vocês? Sim? Sim. Então, se foi bom para vocês, vai ser bom para eles também. Então, eu acredito que a gente precisa ali compartilhar para que todos possam assistir também. Tá bom? Pastor Odair, mais uma vez, muito obrigado. Você é um brother, tamo junto aí para o que der e vier. E muito obrigado por participar aqui dessa reunião e motivar esse meu povo a viver aí a vontade do Senhor para a vida deles, viu? Você pode orar para a gente, para encerrarmos esse momento? Libera seu microfone aí. Vamos orar. Oremos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque é o Senhor que vai nos motivando e nos dando sabedoria. Amém. Que o Senhor continue conduzindo, Pai, o teu povo, estes líderes, professores, diretores, mas pastores da sua igreja, Pai. Amém. Que o Senhor guarde cada um deles. Que eles consigam conduzir os seus lares e conduzir as suas unidades de ação com maestria e de acordo com a tua vontade. Amém. Dê sabedoria a cada um deles. Guarde as suas decisões e escolhas. E que a cada escolha e decisão, Pai, possa os levar e levar as suas unidades mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Queridos, um abraço. Foi um prazer. Que Deus abençoe a todos. E olha, 19h a gente tem a nossa classe bíblica lá, o Mistério da Profecia. O tema de hoje é sobre o Santuário Celeste, o Santuário Celestial. Você não pode perder e convida seus amigos para a gente participar juntos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, pastor Odair. Que Deus abençoe vocês, viu? Tchau, fiquem com Deus e bom restinho de sábado. Tchau.